Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos à prática de meditação de hoje. Agradeço da meditação dos 3 métodos de reflexão. Parabéns a todos, aproveitando bem o tempo do feriado para meditar, para ter a reforma interior. Isso é um grande mérito. O aprimoramento espiritual não tem hora, não tem horário, não tem feriado, não tem essa. Todo dia é dia de se aprimorar. Então, parabéns para todos vocês. Vou fazer o meu melhor também para o tempo de vocês valer a pena. Pessoal de casa também, parabéns. Podiam estar descansando, enfim, fazendo qualquer outra coisa, mas estão aí com a gente buscando se desenvolver espiritualmente. Hoje a gente vai praticar os 3 métodos de reflexão, que são uma metodologia bastante comum na Rep Science, e a gente pratica isso repetidamente e de propósito, porque é muito fácil esquecer os 3 métodos de reflexão. Então, se você lembra de cabeça quais são os 3, já é um bom início. Se você não lembra de cabeça quais são os 3, então, ótimo, mais uma oportunidade de memorizar e buscar praticar no cotidiano. Antes de iniciar, restaremos a oração ao Senhor e a oração ao Espírito Guardião e ao Espírito Guia. Oração ao Senhor. Ó Senhor, El Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz, agradecemos de coração. Oração ao Espírito Guardião e ao Espírito Guia. Vós que estais dentro da minha alma, fonte da minha vida, luz da minha esperança, base da minha sabedoria, escudo da coragem em mim. Vós que estais bem no fundo da minha alma, ó Espírito Guardião, ó Espírito Guia, ajudai-me no aprimoramento dia a dia, lapidai o meu coração dia a dia. Guardai-me de todos os males, concedendo-me uma boa inspiração, corrigindo o rumo da vida dia a dia. E para a melhor vivência minha, guiai-me dia a dia. Muito obrigado. Bom, falando então sobre os métodos de reflexão, o primeiro método de reflexão é o mais difícil de praticar, é o método que é fácil a gente identificar nos outros, mas é difícil da gente identificar em nós mesmos, que é diminuir a gana e desenvolver o sentimento de abastança. Então, a ganância ou a gana, ela é um dos fatores que mais causa infelicidade na nossa vida. A gana é o desejo excessivo, ou agora está muito ruim, ou eu não tenho nada do que eu queria. Isso é gana. É a falta do reconhecimento daquilo que você já tem. Profissionalmente também, eu queria esse cargo, mas eu estou aqui ainda. Eu mereço isso, mas eu estou aqui. Ou eu queria isso, mas eu não tenho. E assim por diante. A ganância, ela é muito ampla. Você vê, por exemplo, os estadunidenses, eu estou assistindo um documentário que fala sobre o consumismo. Tinha uma no Netflix, não posso ser propaganda, né? Tinha um, nem vou fazer também, tô nem aí. Tinha um rapaz, ele tinha 8 cartões de crédito, 8. E ele pagava a fatura de um cartão com o outro. E ele ia
comprando. Ele tinha tanta coisa que ele tinha que alugar um espaço para colocar as coisas dele. Então, além dele comprar, ele gastava dinheiro para guardar. Isso é gana. Isso é gana. Você não precisa de tudo isso. Isso é ganância, no aspecto financeiro. Mas existe também a ganância no aspecto emocional. Eu quero ser reconhecido. Eu quero que as pessoas me elogiem. Fica grudado ali querendo alguma coisa. Isso é gana. A gente sempre tem que identificar a ganância e trabalhar ela. Por quê? A ganância é uma maneira de pensar que ela rompe a harmonia com os outros. Quem é muito ganancioso, principalmente emocionalmente, cobra demais os outros. Nunca reconhece, nunca agradece, sempre falta. E isso quebra a harmonia com as outras pessoas. Na verdade, quem tem essa ganância emocional, é muito difícil até de ficar perto. É difícil, porque você vai ficando perto, você vai sentindo assim que sua energia vai diminuindo, porque aquela pessoa ela está puxando, ela não para. A gente pode ser assim também, como eu falei, a ganância é fácil identificar no outro, é difícil identificar na gente. Mas a reflexão é para nós, e não para as outras pessoas. E a ganância, ela gera muito sofrimento. Ela vem assim lá do fundo e te gera uma revolta imensa. Isso te faz sofrer muito. Por isso que isso tem que ser bastante controlado, porque você sofre e as outras pessoas sofrem também. Então você tem que refletir, pensar na sua vida e ver se o mestre chama o monstro da gana não se tornou imparável, você não consegue controlar, você não consegue parar ele e começou a agir de forma violenta. Então você tem que praticar reflexão para retornar a sua mente nesse estado original, que é um estado agradecido, um estado controlado, um estado em paz. Quem é ganancioso nunca tem a mente em paz. Igual uma pesquisa que foi feita com os milionários. Tem muito milionário que não é apegado a dinheiro. Você ter dinheiro não quer dizer que você é apegado a dinheiro, não quer dizer isso. Mas a pesquisa era assim: quanto você precisa para ser feliz monetariamente? A pessoa que tinha 1 milhão, ela falava o dobro. A pessoa que tinha 10 milhões, ela falava o dobro. A pessoa que tinha 100 milhões falava o dobro. A pessoa que tinha 1 bilhão falava o dobro. Está sempre projetando. Isso é uma forma de ganância. Agora, se você fala, aqui tá bom para mim, não quer dizer que você não vai ganhar mais dinheiro. Você pode ganhar dinheiro quando você quiser. Mas você tem que chegar num estado que tá bom para você. Isso é o controle da gana. A gana é igual, você resfria ela. Você resfria, ela vem quente, ela vem lá de dentro, assim, ó, fervendo. Você tem que pegar e controlar ela, você tem que esfriar a ganância. É a única forma de você conseguir controlar ela. E a gente deve buscar retornar ao ponto de partida. Por exemplo, uma forma de gana, essa é extremamente difícil, é querer controlar o outro. Ou querer que as pessoas se comportem do jeito que a gente quer. É regular a outra pessoa. Pô, eu queria que o fulano fosse assim, eu queria que o mundo fosse assim. Você coloca tudo no seu limiar. Desiste. É melhor desistir. Porque você nunca vai conseguir mudar o outro. Você até consegue sendo um bom exemplo. Mas a gana também envolve nisso. Querer mudar as outras pessoas. Ou querer mudar o comportamento das outras pessoas. Então, a gente deve buscar, na verdade, retornar a nossa mente de quando criança. Por incrível que pareça, as crianças, ou até mesmo os animais, eles ensinam a gente a consciência de abastança. Por exemplo, tem criança que é feliz porque toma água. Tem pessoa que é feliz porque acorda, ou porque vai para algum lugar. Será que isso já não seria o suficiente para a gente? Essa é a pergunta que o mestre faz. Será que você já não tem tudo o que você precisa? Esse é o ponto-chave. Essa é uma pergunta que tem uma consciência cósmica chamada RA-GO. O RA-GO é a consciência cósmica de Buda Shakyamuni. Ele tem uma pergunta que é essa: será que você já não tem tudo o que você precisa? Eu sempre faço essa pergunta pelo menos uma vez por dia. Será que eu já não tenho tudo o que eu preciso? E eu estou querendo muito além do que eu preciso? Será que realmente você precisa de tudo isso? Esse que é o ponto-chave da gana. A gente também acaba sendo muito influenciado pelas outras pessoas. Quando a gente se torna parte da sociedade, ouve o que outras pessoas falam,
a gente acaba criando uma série de coisas que a gente não precisa. Por exemplo, você tem que ter o carro do ano, você tem que morar numa casa grande, você tem que ter isso, tem que ter aquilo. Isso foram colocando na sua cabeça. Na verdade, você não precisa de tudo isso. Esse é o ponto-chave. O que você precisa mesmo, você já tem. Principalmente quem vive no mundo da fé, quem tem uma crença, o Cantar, ele já deu para a gente, na verdade, tudo o que a gente precisa. E quanto menos você querer, quanto menos você desejar, mais feliz você vai ser. Não significa que você tem que viver na miséria, não é isso. O que a gente está dizendo é a consciência de abastança. Você agradecer pelo que você já tem, encontrar a felicidade em tudo aquilo que é pequeno. Pode ver, quem é muito ganancioso nunca acha felicidade naquilo que é pequeno. Por exemplo, respirar. Respirar não tem graça nenhuma. Ah, é? Fica sem respirar para você ver. Fica sem respirar. Fica no respirador. Aí você vai ver como que respirar é bom. Locomoção. Ah, eu queria tanto ter um carro, eu queria tanto ter isso, eu queria ter tanto aquilo. Se você tem duas pernas, você já é totalmente livre. Você vai para onde você quer. Aí você vai controlando a sua gana. Agora, se a gente entra na moda da sociedade, você está sempre lá. Eu tenho que conseguir isso, tenho que fazer aquilo, eu tenho. Talvez você tenha mesmo como uma meta pessoal, mas não necessariamente isso vai fazer você feliz. Não necessariamente. Tem pessoa que, por exemplo, ela financia a casa achando que ela vai ser super feliz. Aí no meio da vida, ela não consegue pagar o financiamento. Aí ela fica com a dívida e sem casa. E aí? Pronto. Está infeliz agora. Então não é a casa que vai fazer ela feliz. Isso é uma questão do controle da gana. Então, será que a gente consegue encontrar felicidade no que é simples? Será que você consegue realmente ser feliz com o que você tem? Esse é o primeiro ponto da gana. Será que você consegue acordar e pensar, que bom que eu posso viver hoje? Ou eu já tenho o que eu preciso, vou correr atrás de mais? Vou, porque você tem que ter meta na vida. Mas eu já tenho o que é necessário para mim. Essa é uma forma de você conseguir controlar a sua gana. Então é você viver o seu dia com a consciência de abastança e reduzir a ganância. Então esse é o primeiro ponto que a gente vai praticar hoje. Segundo ponto de reflexão é o espírito de autoajuda. Significa a mente que não culpa os outros nem o ambiente. Percebam como esses dois pontos de reflexão estão relacionados com o nosso cotidiano. A ganância no primeiro lugar e o segundo, culpar o outro. Por causa do fulano eu sou infeliz. Por causa da situação que eu trabalho eu sou infeliz. Por causa que eu moro no Brasil que eu sou infeliz. Porque é Jundiaí que eu sou infeliz. Porque está frio eu sou infeliz. E babababa e vai. Só de você controlar esses dois, você já vai melhorar muito na sua vida. Só esses dois pontos. Então, o segundo ponto de reflexão é: nós escolhemos nascer. Esse é o primeiro ponto. Cada um de nós escolheu a nossa vida. Como tudo começa por aí. Ninguém caiu aqui. Você não brotou igual um mato. Você fez um plano de vida. Você escolheu nascer. Uma vez que você escolheu nascer, você tem um ambiente, que é o ambiente que você vive, para treinar a sua alma. Então você escolheu seus pais, você escolheu a cidade que você nasceu, você escolheu esse treino, esse local de aprimoramento da sua alma. Então, uma vez que você escolheu isso, você nasceu e agora você tem que treinar aqui no plano físico. Quando a gente se torna parte da sociedade, a gente começa a achar que a gente é infeliz ou a gente não consegue o que a gente quer porque a culpa é de alguém. Tem algum culpado. Quem que é o culpado? Geralmente é o imposto, é o transporte, é isso, é aquilo. Claro que a carga tributária no Brasil é ridícula, mas não necessariamente é isso que está tornando a nossa vida infeliz ou feliz. Culpar os outros pode até trazer um pouco de alívio. Você fala, ufa, a culpa não é minha. Ufa, a responsabilidade não é minha. Ah, que bom. A culpa é do fulano, a culpa é de não sei quem. E aí você tira a responsabilidade de você. Porém, se alguém, por exemplo, torna você infeliz ou aconteceu algo infeliz com outra pessoa, você deletar essa pessoa do mundo não vai tornar a sua vida melhor nem resolver o problema. Isso é um ponto em consideração. Então, a gente precisa encontrar, na verdade, dentro das dificuldades, dentro daquilo que ocorreu fora do planejado, qual é
a semente de treinamento e o nutriente para a sua alma. Ah, mas eu acho isso aonde? Naquilo que te incomoda, naquilo que te não faz bem. É aí que você encontra a semente do aprimoramento. Quando o tempo muda, é igual a analogia do mestre, eu sempre falo dessa analogia, a nossa vida é como se estivesse num barco à vela. Você está num barco à vela, dependendo do vento, na verdade, para se movimentar. Enquanto o vento está na sua direção, está tudo bem. As contas estão pagas, o relacionamento está bom, o emprego está bem, os pais estão saudáveis, o seu corpo está em pleno funcionamento, o vento está a favor. Ótimo. O que você e eu quer, porque a gente não é besta? Que fica assim para sempre. Não é? Duvido que alguém queira algo diferente disso. Só que a vida, ela é a vida, ela é assim. De repente, o vento muda. O vento muda. Por quê? Não sei. Ele muda. É melhor se ocupar tentando resolver o problema do que se ocupar pensando no porquê que o vento mudou. O vento mudou, pronto. O corpo ficou doente. Os pais adoeceram. Perdeu o trabalho, a dívida aumentou e vai. Mudou o vento. Mudou o vento, o que você faz? Você tem duas opções. Ou você fica reclamando que o vento mudou, que não sei o quê, que fica achando 40 mil teoria, porque o sol e fica lá e o vento muda, o seu barco rodando. Aí, a sua segunda opção é, bom, o vento mudou? Tá bom, vamos mudar a direção da vela, vamos mudar o barco, vamos estudar novos métodos de navegação dentro da tempestade para eu conseguir navegar na tempestade. Isso é a questão da autorresponsabilidade, que é você ser o dono da sua vida. Você está no controle da sua vida. Esse é o segundo ponto de reflexão. Será que eu estou no controle da minha vida ou não? Você que tem o leme, é igual a gente recita no Sutra, a vara de bambu do barco, adivinha quem que é o barqueiro? Essa é a maior lição desse sutra. O barqueiro é você. O mestre nunca fala que a culpa é do rio. Pode ver, você recita todo dia isso. Ah, o rio, a correnteza está mais rápida, fica bravo com o rio. Qual que é, o que o sutra fala? Você é o barqueiro e você tem uma vara de bambu. Se vira. Quem vai mudar a direção do barco é você. Essa é a questão da autorresponsabilidade. Então, você tem que começar com aquilo que você consegue fazer. Então, esse é o ponto-chave. Não culpar os outros nem o ambiente. A gente deve ter esse esforço da autoajuda, de buscar sempre estar se transformando. É muito difícil fazer isso, na verdade. Por isso, é um ponto que deve ser trabalhado pouco a pouco. Mas o acúmulo desses pequenos autoesforços vão tornar o seu caráter radiante. É assim que você se torna uma pessoa de um calibre, de uma estatura de caráter elevado. É quando você chama para você a responsabilidade pela sua vida. Esse é um primeiro momento. Depois, você expande isso para ajudar outras pessoas. Esse é o crescimento pessoal. Primeiro você é responsável por você. E depois você começa a ajudar outras pessoas também. Mas tudo começa primeiro na autorresponsabilidade. Terceiro e último ponto, antes da gente iniciar a prática, é você corrigir os seus defeitos. Você identificar e corrigir os seus defeitos. Não adianta só a gente falar que tem um defeito. Você tem que pegar e corrigir esse defeito. Você tem que corrigir os seus pontos fracos. Então, você tem que gastar energia, no caso, em se melhorar. Chega uma hora na vida que isso acontece comigo. Teve uma época que eu achei tanto defeito em mim, que eu fiquei tão ocupado em me corrigir, que eu esqueci de corrigir os outros. Isso foi libertador, porque eu percebi que eu não precisava corrigir mais ninguém, a não ser eu mesmo. Então, ocupe-se com os seus defeitos e ocupe-se em corrigir os seus defeitos. Ame as outras pessoas. Bom, se você puder falar alguma coisa, fala. Mas se não, fica ocupado com o que você pode mudar, fica ocupado com o que você pode melhorar dentro de você. É necessário que a gente consiga, pouco a pouco, ir mudando os nossos defeitos. Tem que melhorar as tendências da sua alma.
Uma tendência que eu tenho, todo mundo sabe disso, que eu tenho buscado melhorar ao longo do tempo, é a ira. Sempre fui uma pessoa muito irada, e a ira, um dos motivos da ira é você culpar o outro. Então, eu sou irado por causa da outra pessoa. Só que com esse método de reflexão, eu percebi que, na verdade, a culpa da ira não era o outro, era eu que era descontrolado. Então, você tem que se melhorar. Então, você precisa, na verdade, para corrigir os seus defeitos. Uma forma de você corrigir os seus defeitos é errando. Não é o que a gente quer, mas quando você erra, você quebra a cara, você acaba descobrindo os seus defeitos e buscando melhorar esses defeitos. Então, esses são os 3 pontos de reflexão. Pode ver que nenhum deles é moleza, todos eles é dureza. O próprio mestre Okawa fala, eu uso esse guia, né, para me orientar na palestra. Mas, o que acontece? Isso te dá controle. É isso que é interessante. Mesmo que seja uma filosofia dura, controlar a gana, não culpar o outro, corrigir os próprios defeitos. É só isso, os 3 pontos. É duro isso. Na verdade, você queria que a gente ficasse passando a mão na cabeça. Não, você é bonitinho, tá tudo bem. Filho de Deus, tá bom assim, não precisa mudar nada. A culpa é do mundo. Dá para fazer isso? Dá para fazer isso. Só que não adianta nada. O caminho para o inferno é pavimentado de boas intenções. Isso é básico. Então, essa filosofia, ela é dura? Ela é dura. O mestre, ele tem, no caso, o rigor de alguém que orienta. Só que perceba que isso te dá controle. É assim que você vira dono da sua vida. E isso é a maior bênção que você pode ter, você se controlar. Então, a gente vai dar início agora à prática da meditação, ela está dublada. A gente vai praticar os métodos de reflexão e depois a meditação da manteiga dourada, a meditação focada na cura. Muita gente gosta dessa meditação, a gente vai praticar também. Então, vamos dar início agora à prática de meditação. Iniciaremos com a prática da respiração profunda. Sente-se com a coluna ereta. Relaxe os ombros. Deixe as palmas das mãos voltadas para cima e sobre as pernas. Feche os olhos levemente. Com a coluna ereta e os ombros relaxados, lentamente inspire o ar pelo nariz e preencha o abdômen de ar. Jogue todo o ar na região do inferior do umbigo. Preencha o abdômen de ar. Lentamente expire o ar pela boca, esvaziando todo o abdômen. Inspire novamente, preenchendo todo o abdômen de ar. Jogue o ar na região inferior do umbigo, utilizando a força abdominal. Solte o ar pela boca, esvaziando todo o ar do abdômen. Continue inspirando e expirando lentamente, utilizando a força abdominal.
Podem voltar a respirar normalmente. Daremos início agora à prática dos 3 métodos de reflexão, seguidos da meditação da manteiga dourada. Então, vamos praticar a reflexão sobre os 3 pontos, utilizando o tempo restante. Endireite a coluna e harmonize a respiração levemente. Junte as mãos em posição de oração. Esta forma é a postura do caminho do meio, que não pende nem para a direita, nem para a esquerda. Sintonize o seu coração com estas mãos e respire profundamente. Vamos iniciar a primeira prática. Veja se agora você tem ganância que não conhece o sentimento de abastança. Veja se tem ganância que não conhece o sentimento de abastança. Encontre-a e faça a reflexão.
Desfaça a posição das mãos. O que descobriu sobre si? É melhor que as pessoas não sejam reconhecidas mais do que o trabalho que ela é capaz. Se tiver o reconhecimento acima da capacidade, surge a arrogância, o que se transforma em erros. Creio que vocês estejam trabalhando arduamente. No entanto, deve se contentar em receber uma retribuição de 10% do trabalho que desempenha. É o suficiente. Os 90% restantes, você está servindo a Deus. Se receber 100%, não está servindo nada. Por isso, assim está bem. Assim, a ganância, sem sentimento de abastança, é a vontade de buscar resultados que vão além do seu trabalho. Se você vive para servir, não deve carregar uma ganância intensa. Considerar que 90% é servir a Deus é o suficiente. É importante ter satisfação em ser 10% reconhecido. Por favor, junte as mãos em forma de oração novamente. Harmonize levemente a respiração. E quando iniciar a reflexão, permaneçam com os olhos fechados. Respire profundamente. Veja se agora você está culpando os outros ou o ambiente. Veja se você está culpando os outros ou o ambiente por não conseguir o resultado que deseja. Reflita sobre isso.
Desfaça a posição das mãos. A vontade de culpar os outros ou o ambiente é uma covardia. Se você se reconhece como um asceta, deve ter coragem e considerar que todas as questões e problemas são de sua responsabilidade e são o alimento da sua alma. Não importa quanta dificuldade e sofrimento haja na situação que você estiver, você deve se disciplinar, fazer o que estiver ao alcance e se empenhar nas soluções. Esta é uma postura necessária. Elimine a covardia, tão logo a encontre dentro de si, e pense o que poderia ter feito e que outros caminhos haveriam. Tome sempre como seu problema e busque sua solução. Desta forma, a sua alma aumentará um nível do seu calibre. Enquanto culpar os outros ou o ambiente, o calibre da sua alma jamais aumentará. Tome tudo como processo do seu aprimoramento. Assim é que se manifesta um grande calibre da alma. Com o passar do tempo, a alma aumentará o seu brilho, chegando a obter a virtude. Vamos para a última reflexão. Harmonize novamente a respiração. Relaxe os ombros e junte as mãos em forma de oração, sem postura forçada. Harmonize a respiração e feche levemente os olhos. Quais são os seus pontos fracos? Você tem a intenção de corrigi-los? Quais são os seus pontos fracos? Você tem a intenção de corrigi-los? Reflita sobre isso.
Desfaça a posição das mãos. Foram alguns minutos, mas como se sentiram? Certamente tiveram um momento de tranquilidade. Não foi um momento que não tinha há muito tempo? Há 365 dias no ano, mas já reservou alguns minutos para um momento de tranquilidade como esse? Certamente viveu atarefado. Reservar esse momento de reflexão é ter um estado de espírito como a fonte que se oculta na floresta adentro. Nesse momento, você saberá que a raiva, a ira, os diversos sentimentos negativos desaparecem por si só. Por favor, preze pelas descobertas de hoje. E o mais importante na hora da reflexão é um coração inocente e humilde. Por favor, tenha isso em mente. Só assim, a reflexão pode dar frutos. Caso contrário, por mais que se aprofunde nos pensamentos, não conseguirá um momento de tranquilidade. A predisposição de aceitar tudo, sem deixar-se iludir pelos diversos sentimentos, levará você à fé, infalivelmente. Bom, assim, encerramos a prática de meditação de hoje. A gente meditou sobre os 3 pontos de reflexão, que é o controle da gana, não culpar o outro nem o ambiente e também corrigir os nossos próprios defeitos. Sugiro que todos levem esses 3 para o cotidiano. Muito importante que você pratique esses 3 no cotidiano. Caso os 3 fique fácil de esquecer, lembre-se do primeiro, que é o controle da ganância e a consciência da abastança. Será que eu já não tenho o suficiente? Será que eu já não tenho tudo o que eu preciso para viver? Agradeço por isso, você pode ter certeza que a sua vida vai melhorar muito só com esse pensamento. Pessoal que nos acompanhou online, agradeço a participação de todos e irei encerrar a transmissão.